Boa tarde, alunos. Vamos para mais um conteúdo de relações de consumo, que são infrações penais no Código de Defesa do Consumidor. Como eu já comentei com vocês anteriormente, as sanções do CDC elas são cumulativas. Tanto o fornecedor, o consumidor, ele pode responder pelo Código Penal, ele pode responder pelo próprio CDC, ele pode responder pelo Código Civil e até mesmo administrativamente. Então, as penas são cumulativas. Ele pode responder 3 processos mediante uma ação que ele tenha cometido, infração neste caso. Mas vamos ver especificamente, pelo Código de Defesa do Consumidor, quais são os tipos de infrações que o fornecedor ele pode vir a cometer, que irá gerar para ele uma infração penal, no qual esses crimes do CDC, eles possuem o sujeito ativo, que é o fornecedor, o passivo, que é o consumidor, e o objeto especial da ação, que é o produto ou serviço, que é o que liga o consumidor e o fornecedor, né? Isso é o que nos transforma nesses dois sujeitos. O Código de Defesa do Consumidor ela é uma lei especial, ou seja, ela é uma lei específica para uma determinada área do direito, que é essas relações de consumo, no qual as suas circunstâncias irão prevalecer sobre o Código Penal. A lei geral, quando houver conflito entre as normas. Então, se um determinado fornecedor ele pratica um crime, uma infração penal, ou seja, uma cobrança abusiva, mediante o fornecedor para com o consumidor. O fornecedor pode realizar cobranças, claro, com certeza, mas o tipo de cobrança que deve ter uma observação, uma peculiaridade, pois o consumidor ele não pode vir a ser constrangido, não pode vir a ser ameaçado. Então, se nós tivermos aí uma ameaça enquadrada mediante o Código Penal, e nós tivermos uma cobrança indevida enquadrada pelo Código de Defesa do Consumidor, a lei especial, neste caso, irá prevalecer sobre o Código Penal. Ou seja, as penas, se a pena do CDC for maior do que a do Código Penal, prevalece a do Código de Defesa do Consumidor. Então, é isso que o CDC vem nos informar, que ele é uma lei especial, uma lei específica para suas infrações. Então, onde é que nos está relatando isto? No artigo 61 do CDC. Constituem crimes contra as relações de consumo previstos neste capítulo, sem prejuízo do disposto no Código Penal, leis especiais, as condutas tipificadas nos artigos seguintes. Então, as infrações do CDC, elas são específicas, elas são exemplificativas, que nós podemos enquadrá-las nas atitudes tomadas nos tempos de hoje, né? Então, as penas previstas são para os responsáveis por fraudes na venda de produtos ou prestação de serviços e não para aqueles que agem de acordo com a lei. Então, para aqueles fornecedores que estiverem aí realizando excessos, se excedendo dos seus direitos para repasse de consumo de produtos ou de serviços para os seus consumidores, estes é que estarão enquadrados, né, no nosso CDC, nas infrações penais. Nós temos 2 tipos, nós temos o direito difuso e nós temos o direito coletivo. O direito difuso são aqueles cujos titulares não são determináveis, isto é, os detentores do direito subjetivo que se pretende regrar e proteger são indeterminados e indetermináveis. Nós vamos lembrar aqui dos consumidores equiparados, que são pessoas que sofrem determinado prejuízo, né, com determinada ação que estes não provocaram, mas foram atingidos. Então, não será preciso que se encontre quem quer que seja para proteger-se de um direito tido como difuso. E os direitos coletivos, os titulares dos direitos são também indeterminados, mas determináveis, ou seja, é um tipo de direito que veio prejudicar várias pessoas, mas que essas pessoas podem ser detectadas. E também podem requerer o seu direito em conjunto. Isto é, para a averiguação da existência do direito coletivo, não há necessidade de se apontar concretamente um titular específico e real. Todavia, este titular é facilmente determinado a partir da verificação do direito em jogo. Vamos aqui dar um exemplo de direito coletivo. Eu compro um determinado carro, tenho lá meu cadastro na concessionária, tipo, modelo, ano,
enfim, é o meu cadastro vinculado ao meu veículo. De repente, a fornecedora identifica um defeito naquela marca e naquele ano de fabricação e anuncia um recall. Então, eu sou uma das pessoas que irei ser procurada para chamar o recall, para realizar esse conserto do meu veículo. Eu vou receber e-mails, vou receber ligações. Então, a quantidade de pessoas são indeterminadas. Mas quando detectar essas pessoas, elas vão ser determináveis, porque eu vou ter meu cadastro, eu vou estar vinculado àquele veículo. A partir do momento que eu transferir o meu veículo para outra pessoa, essa outra pessoa vai passar a ficar vinculada com esse veículo. Então, é isso que acontece. São pessoas indetermináveis. Eu não sei quantas pessoas compraram aquele veículo, aquele modelo e ano, a marca, mas eu sei que eu vou poder detectá-la. Por quê? Porque uma das características vai ser a vinculação com esse determinado produto. Então, o que é que nos diz o artigo 81? A defesa dos interesses e direitos dos consumidores e das vítimas poderá ser exercida em juízo individualmente ou a título coletivo. Parágrafo único. A defesa coletiva será exercida quando se tratar de, primeiro, interesses ou direitos difusos, assim entendidos para efeitos deste Código, as transindividuais, de natureza indivisível, de que sejam titulares pessoas indeterminadas e ligadas por circunstâncias de fato. Então, nós temos o nosso direito difuso, que nós não temos como determinar quantas pessoas são, mas elas serão sofridas, serão atingidas por um determinado defeito, por um determinado produto, um acontecimento, no qual nós também não poderemos identificá-las. E os interesses ou direitos coletivos, assim entendidos, para efeitos deste Código, os transindividuais de natureza individual, de que seja titular grupo, categoria ou classe de pessoas ligadas entre si ou com a parte contrária por uma relação jurídica base. Então, é como eu acabei de explicar para vocês. Tenho como determinar quantas pessoas foram prejudicadas por um defeito no veículo. Essas pessoas podem se unirem e tentar procurar o seu direito em juízo coletivamente, pois uma decisão para várias pessoas terá efeito imediato, do que processo por processo ter um caminhamento, um procedimento individual. Então, quando há o mesmo interesse, mesma causa de pedir, pode ser feito aí um procedimento coletivo, né? Um processo coletivo. Então, os tipos de crime contra as relações de consumo. Primeiro, omissão de dizeres ou sinais ostensivos, artigo 63. Omitir dizeres ou sinais ostensivos sobre a nocividade ou periculosidade de produtos nas embalagens, nos invólucros, recipientes ou publicidade. Detenção de 6 meses a 2 anos e multa. Parágrafo 1º. Incorrerá nas mesmas penas quem deixar de alertar, mediante recomendações escritas, sobre a periculosidade do serviço prestado. Se o crime é culposo, detenção de 1 a 6 meses e multa. Bom, pessoal, então, como nós já sabemos, qualquer fornecedor, qualquer pessoa que abra um tipo de comércio, ele será totalmente responsável pelo seu empreendimento. Então, aqui vale para os fornecedores, produtores, construtores, enfim, aquele leque de sujeitos que nós já vimos anteriormente. Então, a partir do momento que eu coloco um produto no mercado, eu tenho que realizar todas as informações sobre aquele produto. Se ele é nocivo, se ele é perigoso, se ele coloca em risco a vida, a saúde, a segurança dos consumidores. Então, nos rótulos dos produtos, eles têm que realizar todas essas informações. Como eu disse anteriormente, nos slides anteriores, nós temos os selos de qualidade dos produtos, né? Em metro, com metro, essas coisas, enfim. E nós temos também todas as informações, a partir de que idade, como usar, modo de usar para alguns determinados produtos, quem pode, quem não pode e como é o tipo de procedimento que eu tenho que para utilizar tais produtos. E como diz o parágrafo 1º, né, não só o fabricante, produtor, construtor, fornecedor vai ser enquadrado nessa pena ou nesta infração.
Quem vai incorrer sobre as mesmas penas são aquelas pessoas que conhecem a periculosidade daquele produto, que não foram repassadas nos invólucros, nos recipientes, nas embalagens, nos rótulos ou até mesmo nas publicidades, mas que conhece do perigo daquele determinado produto, mas não repassa para não comprometer a venda, digamos assim. Então, essas pessoas, elas também serão prejudicadas e enquadradas. Por exemplo, eu trabalho com extintores de incêndio. Nós sabemos que extintores de incêndio é uma prevenção, né? É um tipo de produto utilizado na prevenção e também já em casos de incêndio. Então, se eu sei que o determinado produto meu não está prestando, está vencido, ou então veio corrompido, e mesmo assim eu deixo a amostra para venda e determinada pessoa realiza a aquisição desse produto e eu já não faço essas observações, então eu estou correndo esse risco, essa omissão. E também o meu próprio funcionário, quando eu digo pode deixar aí e venda normalmente. Então, eu estou induzindo a omissão do meu funcionário e o meu funcionário, mesmo sabendo, com medo de perder emprego, muitas vezes não repassa a informação. Então, ele também será enquadrado, porque era uma pessoa de total conhecimento sobre aquele produto. Se o crime é culposo e teve a intenção, detenção de 1 a 6 meses e multa. A intenção do legislador foi proteger os direitos do consumidor de proteção da vida, segurança e saúde, dos riscos possivelmente provocados no fornecimento de produtos ou serviços perigosos, de assegurar ao consumidor o recebimento de informações adequadas e claras sobre os riscos que determinados produtos ou serviços podem apresentar, relacionados no artigo 8º e 9º do CDC, que falam sobre os direitos dos consumidores. A omissão na comunicação às autoridades competentes. Artigo 64. Deixar de comunicar à autoridade competente e aos consumidores a nocividade ou periculosidade de produtos cujo conhecimento seja posterior à sua colocação no mercado. Detenção de 6 meses a 2 anos e multa. Parágrafo único. Incorrerá nas mesmas penas quem deixar de retirar do mercado imediatamente, quando determinado pela autoridade competente, os produtos nocivos ou perigosos na forma deste artigo. Bom, pessoal, comunicação, né, aos consumidores, mesmo depois de o produto já estar circulando no mercado. Foi o exemplo que eu mencionei para vocês, do recall. Muitas vezes realiza-se a produção de determinados produtos e na sua fase de teste inicial, ele aprova, não é? Só que com o seu uso, a sua durabilidade já não é a mesma de quando este veio a sair do mercado, ou não veio apresentar defeito no ato da fabricação, né, nos testes. Então, a partir do momento que o fornecedor, o produtor, o construtor, o fabricante, ele tem conhecimento que seu produto ele gerou um defeito no seu ato de fabricação ou que esse defeito venha a ocorrer a partir de determinado tempo de uso, ele deve retirar o produto do mercado, os que ainda estão nas prateleiras, digamos assim, a amostra para os consumidores, e aqueles que já foram vendidos, estes devem realizar a devida comunicação a todos os seus fornecedores, como também realizar publicações para adquirir informações, ou então para chamar para as suas empresas as pessoas que adquiriram aquele determinado produto, para realizar o seu conserto, digamos assim. Então, o fornecedor ele deve entrar em contato com seus consumidores, meio de ligação, e-mails, publicidade, propaganda e realizarem a comunicação. Nós vimos muito, a gente assiste muito isso acontecer, muitas vezes em alguns comunicados que aparecem nas televisões, onde determinada empresa pede para que compareça no seu estabelecimento os proprietários de veículos de marca tal e tal para realizarem um recall. E muitas vezes também em relação às autoridades competentes, em relação ao exemplo dos carros que eu estou utilizando, os policiais, os guardas, quando estão fazendo as blitz, né, nas estradas que nós passamos e nós temos esse determinado modelo, eles também lhe passam essas informações
para saber se você já fez o recall ou não e para lhe informar, se você não tem conhecimento sobre a informação, que tem um recall no modelo do seu veículo. Então, para isso que serve, não é, essa comunicação e também retirar o produto do mercado. A dificuldade será na identificação temporal do termo posterior, uma vez que colocado o produto no mercado, inicia-se o transcurso do tempo para que o fornecedor possa comunicar à autoridade competente e os consumidores acerca da eventual nocividade ou periculosidade do produto. Referido tempo pode ser minutos ou anos. Então, é como eu disse, esse chamamento que nós chamamos no direito, esse ato de chamar a responsabilidade para si, ele pode demorar meses ou anos, porque, como eu disse, o produto na sua fase de teste deu positivo, deu ok para a sua utilização, mas com o tempo foram surgindo reclamações, foram surgindo vistorias, revisões nesses veículos que foi detectado que com o uso, com o passar do tempo, ele vem gerando um determinado dano, realizando um determinado defeito para aquele consumidor. Então é isso, esse posterior, tanto ele pode ser de fato de logo, como ele pode demorar um certo tempo ou anos para ser chamado, né? Para ser realizada essa comunicação e essa correção do defeito. Exemplo, recall. A intenção do legislador, em caso, é verificar a ocorrência de acidentes de consumo. No entanto, tendo-se em vista tratar-se de um delito de perigo abstrato, não será necessária a consumação da infração penal para que o fornecedor seja responsabilizado pela sua omissão. Então, pessoal, por exemplo, o fornecedor identificou o defeito, mas não realizou o recall, não fez o seu chamamento, não assumiu a responsabilidade, não comunicou às autoridades competentes. Teve, por exemplo, um acidente de trânsito e foi constatado que o acidente de trânsito ocorreu devido a um defeito de fábrica do determinado veículo. Então, quem vai ser chamado à responsabilidade também por essa omissão da comunicação às autoridades competentes será o próprio fornecedor, produtor, construtor do veículo. Por quê? Porque ele não assumiu a responsabilidade. Não ocorreu, tinha o conhecimento e não chamou essas pessoas que tinham adquirido o produto para o seu devido conserto, né? Então, eles também vão gerar uma infração penal. E não precisa nem algo mal acontecer para que esses construtores, fornecedores venham a responder por infrações do CDC. Pois só em terem conhecimento e for constatado que eles só realizam o recall das pessoas que ocorra a procura, tipo o consumidor identifica o defeito e o próprio consumidor procura o fornecedor e eles realizam esse conserto, então está sendo a atitude do consumidor e não a atitude do fornecedor. Então aí também gera a omissão. Execução de serviços perigosos. Executar serviços de alto grau de periculosidade, contrariando determinação de autoridade competente. Detenção de 6 meses a 2 anos e multa. Parágrafo único. As penas deste artigo são aplicáveis sem prejuízo das ocorrências à lesão corporal e à morte. Então, pessoal, existem determinadas atividades que nós praticamos que ela pode gerar perigo à vida, se ela não for praticada corretamente. Utilizar-se todos os métodos de segurança para isso. Então, por exemplo, se nós realizamos uma atividade, uma prestação de serviço turístico, e nessa prestação de serviço nós temos alguns pacotes sobre rapel, escalada, essas coisas, que são prestações de serviços bem delicados, que muitas vezes são prestados a pessoas leigas, que não têm prática, mas que gostariam de realizar, de se divertir e estar ali à disposição. Então, nós temos esse determinado serviço. Então, eu sei de todo o grau de periculosidade que isso ali pode causar ao meu consumidor. Então, eu tenho que utilizar de todas as normas de segurança para garantir um bom desempenho.
e que eu, fornecedor, não venha a ser enquadrado em infração penal. Porque essa minha atividade, caso ocorra alguma falha, o meu consumidor, ele pode gerar uma lesão corporal, quebrar um braço numa escalada, a corda estourar ao meio e ele vir a óbito. Então, quem irá assumir as responsabilidades? O fornecedor. Que aí ele terá que provar, vamos lembrar da responsabilidade subjetiva, ele terá que provar que a culpa não foi dele ou foi exclusiva do consumidor para tirar sua responsabilidade. Por quê? Porque a responsabilidade do consumidor é objetiva. Então, o consumidor é quem terá que provar que realizou de todos os meios necessários e possíveis para que aquilo não acontecesse e que, se de fato aconteceu, não foi de sua responsabilidade. Então, ele será enquadrado aqui na execução de serviços perigosos, com detenção de 6 meses a 2 anos e multa. Tem como objeto jurídico material a saúde e integridade física do consumidor, contra a prestação de serviços de alto grau de periculosidade. As penas se haverão de ser somadas, no caso de resultado morte ou lesão corporal, às combinadas à simples omissão. Lembrando, né, que aqui também vai gerar um processo cumulativo, podendo ele responder também pelo Código Penal. Dos abusos da publicidade, artigos 66 a 69. Fazer afirmação falsa ou enganosa, ou omitir informação relevante sobre a natureza, característica, qualidade, quantidade, segurança, desempenho, durabilidade, preço ou garantia de produtos ou serviços, detenção de 3 meses a 1 ano e multa. Incorrerá nas mesmas penas quem patrocinar a oferta. Se o crime é culposo, detenção de 1 a 6 meses ou multa. Bom, pessoal, publicidade é aquilo que nos influencia bastante, não é isso? Nós, consumidores, necessitamos de determinados produtos ou serviços e muitas vezes nem necessitamos, mas somos chamados a comprá-los mediante a sua publicidade, a sua propaganda. Então, a propaganda, ela tem que ocorrer todas as informações verdadeiras sobre aquele produto. Não pode gerar uma omissão, uma afirmativa falsa ou enganosa. Ou seja, determinado produto, o valor da venda. Eu digo que um produto ele custa R$100, por exemplo. Mas não digo que R$100 é à vista. Eu só boto que é R$100. E no cartão não informo que ocorrerá alterações. Então, essa é uma propaganda falsa, enganosa. Estou utilizando um determinado produto para adquirir consumidores, mas na hora da venda, as informações repassadas percebe-se que não são verdadeiras. Ou, pessoal, ou as características sobre determinado produto. Uma roupa, uma casa, enfim, produtos que são vendidos, que necessitam de uma maior descrição, mas as descrições que são repassadas são falsas. Então, nós temos aí o abuso da publicidade. E também incorrerá nas penas quem determina ou quem tem o conhecimento e quem patrocina. Continua a divulgação daquela publicidade. O agente poderá agir de forma comissiva, quando afirmar ter o seu produto qualidades que na realidade não possui, ou omissiva, quando deixa de prestar as informações necessárias a respeito do produto. Bom, pessoal, vamos trazer aqui um exemplo que está bastante em alta, que são os remédios para o emagrecimento. Mulheres e homens até, né, que também está bem alta, são chamados a ter o corpo perfeito, a ter aquele corpinho de padrões sociais. E para isso, algumas pessoas recorrem a remédios. Só que pessoas, fabricantes que sabem e conhecem essa necessidade, começam a vender medicamentos que não realizam o resultado pretendido, o resultado proposto, mas que a sua intenção é somente de enganar o consumidor e ter um enriquecimento ilícito sem causa, utilizando daí da publicidade. Mostra, promete o corpo perfeito, 5 quilos em 30 dias, 5 quilos em uma semana, perca, né? Então, é uma propaganda enganosa,
que não está gerando a qualidade daquele produto que realmente ele oferece. O objeto jurídico protegido nesse tipo penal é a confiança e a segurança a que deve prevalecer nas relações de consumo. Para que se configure a conduta típica deste artigo, são necessárias duas situações. Uma com a omissão de informação relevante sobre a característica do produto ou serviço, ou seja, eu sei todas as informações sobre aquele produto, mas me abstenho de informá-las. E outra de omissão destas características. Então, eu sei as consequências que aquele produto irá me trazer, né? Irá trazer para o consumidor, mas as contraindicações, né, que nós chamamos, mas eu não informo, porque o meu objetivo é pura venda e não realmente satisfazer as necessidades do consumidor. A afirmação falsa ou enganosa descrita deverá ser feita na oferta e apresentação do produto ou serviço e não através de publicidade. Então, pessoal, nós temos aí também a questão do ato. A publicidade irá chamar o consumidor à compra, né, à sua procura, mas o ato, a afirmativa falsa, ela é praticada, ela é configurada no ato na apresentação do produto. Artigo 67. Fazer ou promover publicidade que sabe ou deveria saber ser enganosa ou abusiva. Pena, detenção de 3 meses a 1 ano e multa. Então, pessoal, eu vou divulgar produtos que não existem ou então produtos que não nos trazem o resultado final desejado. A problemática para a efetiva aplicação está em identificar se o consumidor é enganado em decorrência do anúncio, isto é, para a configuração do delito da vítima, deve ser identificada. E aqui neste caso, né, o consumidor ele é determinável. Este crime possui como objetividades jurídicas tutelar as relações de consumo e proteger a integridade psíquica de todos os consumidores. Por que a integridade psíquica? Porque, como eu disse, a relação de consumo ela é uma relação de confiança, ela é uma relação de necessidade. Então, se eu adquiro um produto, é porque eu estou precisando. E muitas vezes, aquele abalo ele gera um problema psicológico no consumidor, porque ele está utilizando, no caso do remédio, ele vai utilizar um produto, o produto não vai gerar o efeito pretendido e ali vai gerar um transtorno psicológico, no qual ele vai deduzir que o problema é no seu corpo, que o problema não é o remédio e vai trazer problemas para si. Então, a publicidade, ela tem muito isso. Então, ela tem que ser verdadeira para que ela não leve o consumidor a erro. Artigo 68. Fazer ou promover publicidade que sabe ou deveria saber ser capaz de induzir o consumidor a se comportar de forma prejudicial ou perigosa à sua saúde ou segurança. Detenção de 6 meses a 2 anos e multa. Bom, pessoal, vou utilizar nesse artigo 68 o mesmo exemplo que eu utilizei nos slides anteriores, na venda de produtos ortopédicos. Nós temos aí travesseiros, nós temos colchões, que muitas vezes são procurados e vendidos para idosos ou pessoas que têm problemas de saúde, problemas ósseos, como coluna. Então, o fornecedor garante para aquele consumidor, mediante a sua publicidade, a sua oferta, que o produto irá resolver os seus problemas de saúde, no qual ele não necessita mais realizar um exercício físico, ele não necessita mais ter o controle de medicamentos, que a única utilização daquele produto irá resolver os seus problemas. E eu lhe digo a vocês, alunos, isto ocorre muito. Pessoas que são prejudicadas porque deixam de tomar o seu medicamento por serem iludidas que a utilização de um determinado produto irá lhe trazer a saúde de volta. Isso, de fato, ocorre bastante. Detenção de 6 meses a 2 anos e multa. A conduta do sujeito ativo é efetivar a publicidade sabendo conscientemente de que o seu conteúdo irá instigar o consumidor a adquirir o seu produto, mas que o mesmo poderá causar danos de ordem material ou à saúde do consumidor. Tanto ocorrerá aí um enriquecimento ilícito para o fornecedor,
né? O fornecedor tem a consciência que o seu produto não traz os resultados publicados, gerando aí um prejudicial à saúde, à vida do consumidor. Este tipo de dispositivo penal pune quem faz ou veicula propaganda que sabe ou deveria saber ser capaz de induzir o consumidor a ter um comportamento prejudicial ou perigoso à sua saúde. Trata-se de uma publicidade abusiva. Também estamos diante de um tipo penal com dois objetos materiais tutelados, quais sejam as relações de consumo e a saúde e segurança de todos os consumidores. Então, para você ver o quanto grave é essa infração penal do artigo 68, não é? Que vai fazer com que o consumidor se comporte de maneira que ele vai prejudicar sua saúde e segurança. Artigo 69. Deixar de organizar dados fáticos, técnicos e científicos que dão base à publicidade. Pena de detenção de 1 a 6 meses ou multa. Bom, pessoal, nós temos várias propagandas sobre, principalmente alimentos, não é isso? Os alimentos que vou falar aqui do Activia, por exemplo, a Nestlé, ela já recebeu uma multa de relações de consumo. Por quê? Porque a sua propaganda não condiz com o que de fato o produto fornece e também com o que de fato as pesquisas são realizadas. Porque o Activia, por exemplo, ele promete um intestino regular, não é isso? Que seu intestino vai funcionar como um reloginho. E também afirma que ele é dermatologicamente testado ou cientificamente testado. Então, se ele é cientificamente testado, quer dizer que para o consumidor ele tem todas as garantias de qualidade e segurança para o seu consumo. Só que a afirmativa, a pena que a Nestlé levou foi porque ele não era cientificamente testado, não ocorreu testes em laboratórios sobre de fato o que o seu produto fornece, a sua publicidade fornece, que é o que? Que é o intestino regular. Por que, pessoal, nós não podemos ser categóricos em uma determinada publicidade? Porque organismos são individuais, vai de pessoa para pessoa. O meu intestino pode funcionar como um reloginho utilizando a Activia, mas como o intestino da minha irmã ou da minha mãe pode não adquirir esse resultado. Então, essas propagandas elas não podem ser categóricas, realizar afirmações. Quem vai garantir que 100% das pessoas que utilizam a Activia vão ter o seu intestino regular? Não tem uma afirmativa. Fora que foi comprovado também que ele não era testado cientificamente por médicos ou profissionais da área. Era propaganda enganosa. Essa tipificação tem por objetivo assegurar a efetiva garantia de que o CDC dispõe do artigo 36. O seguinte: o fornecedor, na publicidade de seus produtos ou serviços, manterá em seu poder, para informação dos legítimos interessados, os dados fáticos, técnicos e científicos que dão sustentação à mensagem. Então, se eu digo que o intestino dos consumidores irá funcionar feito um reloginho, eu tenho que mostrar uma pesquisa ou um dado científico que comprove essa afirmativa. Se eu digo que o produto ele é cientificamente testado, então eu tenho que demonstrar, deixar público as pesquisas e os testes feitos com aquele determinado produto, para que o consumidor que se interessar em busca desses testes, ele tenha total acesso. Temos como tipo objetivo as relações de consumo e a veracidade da publicidade. Emprego de componentes de reposição usados. Isso acontece bastante. Empregar na reparação de produtos, peça ou componentes de reposição usados sem autorização do consumidor. Pena, detenção de 3 meses a 1 ano e multa. Professora, quando é que isso acontece? Um exemplo prático é oficinas, serviços de reparação. Nós, por exemplo, eu vou utilizar esse exemplo porque é o que a gente escuta muito de reclamações. Quando nós vamos em uma determinada oficina, identificamos um determinado defeito no nosso veículo, nós queremos uma avaliação
para saber o que de fato está acontecendo com aquele veículo, quais são as necessidades, né? E muitas vezes ocorre a avaliação, ocorre a identificação do defeito e você adquirir a substituição do produto, né? Sobre aquele determinado defeito. Então, eu vou substituir aquele produto defeituoso. Então, eu tenho a opção, você pode receber a opção de trocar por um produto novo, né? Sem ter sido utilizado anteriormente, ou de um produto reutilizável. Muitas vezes ocorre essa oferta mediante o valor, né? A capacidade econômica do consumidor. Então, se eu realizo a opção de um produto novo, eu pago por um produto novo, exclusivo. Então, eu quero a reposição deste produto novo. A sua vida útil, ela é garantida, ela é indeterminada, por um prazo indeterminado. Mas a vida útil de produtos já utilizados, ela é bem inferior. Então, a garantia é mínima para este consumidor. Então, ocorre o quê? Eu não tenho conhecimento, por exemplo, eu não tenho conhecimento técnico sobre o assunto de carros, de defeitos de motor, essas coisas, defeitos internos. Então, eu adquiro a prestação de determinado serviço, pago por aquele serviço e o fornecedor de má fé coloca um produto utilizado, um produto já com a vida útil diminuída. Então, eu não tenho conhecimento. Aí vai o meu carro dar defeito novamente. Volto naquele mesmo fornecedor. Ele disse que eu tenho que trocar a mesma peça. Como é que eu tenho que trocar a mesma peça se a que eu adquiri, a que eu paguei, foi por um produto novo e não por um produto usado? Então, muitas vezes isso acontece. Principalmente quando o fornecedor identifica que o consumidor não tem conhecimento técnico sobre aquele determinado assunto que ele necessita. Espero que vocês tenham entendido. Então, é isso que esse artigo 70 irá se enquadrar. Então, a pena de detenção de 3 meses a 1 ano e multa. Ah, professora, como é que o fornecedor vai receber essas penas? Quando você, consumidor, entrar com processo judicial, chama o PROCON, notifica o PROCON, e você depois entra com processo judicial para ir para reposição de perdas e danos material, moral que você sofreu. Tais dispositivos têm o objetivo de proteger o patrimônio do consumidor contra ações do fornecedor, uma vez que a desvalorização do produto será certa, após a utilização de peças de má qualidade. Esta norma guarda relação e protege o direito do consumidor assegurado no artigo 21 do CDC, que diz o seguinte: no fornecimento de serviços que tenham por objetivo a reparação de qualquer produto, considerar-se-á implícita a obrigação do fornecedor de empregar componentes de reposição originais, adequados e novos, ou que mantenham as especificações técnicas do fabricante, salvo, quanto a estes últimos, autorização em contrário do consumidor. Então, para que o consumidor ele tenha a aquisição de uma peça usada, então este deve deve confirmar que tem um conhecimento, que sabe dos riscos que irá passar com aquele produto. Mas o consumidor ele deve ser informado, ele deve ter o conhecimento para que ele possa optar por um produto usado ou por um produto novo. É como eu disse, ocorrem essas ofertas devido à condição econômica do consumidor e às suas necessidades. Para a consumação do delito é necessária a identificação do consumidor lesado. Então, o consumidor ele é determinável. Meios vexatórios para a cobrança de dívidas. Artigo 71. Utilizar na cobrança de dívidas de ameaça, coação, constrangimento físico ou moral, afirmações falsas, incorretas ou enganosas, ou de qualquer outro procedimento que exponha o consumidor injustificadamente a ridículo ou interfira com seu trabalho, descanso ou lazer. Pena, detenção de 3 meses a 1 ano e multa. Então, pessoal, como eu já mencionei anteriormente, o fornecedor ele pode realizar cobranças ao seu consumidor? Sim, deve realizar cobranças. Agora, o meio dessa cobrança que ele irá realizar é que ele não pode se exceder. Então, o consumidor ele pode receber cobranças por telefonemas, ele pode receber uma visita ou outra, mas essas visitas agendadas, marcadas, e quando isto acontecer, ele não pode expor o consumidor a ridículo.
para que ele passe vergonhas perante a comunidade. Ele não pode ser coagido, ele não pode ser ameaçado, ele não pode sofrer danos físicos ou morais para uma cobrança. Então, a cobrança ela deve ser devida, ela deve ser de forma meio que sigilosa. E os horários também de cobrança. Os horários não devem ser indevidos, ou seja, horários à noite de cobrança, finais de semana, que nós sabemos que as empresas estão fechadas nesses determinados horários. Tal norma tem o intuito de estabelecer limites para o exercício do direito de cobrar e está em pleno acordo com os direitos estabelecidos na Constituição, o direito à honra e à imagem. Por isso que muitas vezes algumas pessoas entram com processo de indenização moral, porque foram postos a constrangimento social. Assim, a ação regular do credor em face do devedor não é proibida, apenas a cobrança abusiva ela é vedada. Possui como sujeito passivo do delito qualquer consumidor exposto a ridículo de forma injustificada, quando da cobrança de dívida de sua responsabilidade. Impedimento de acesso a banco de dados. Impedir ou dificultar o acesso do consumidor às informações que sobre ele constam em cadastros, banco de dados, fichas e registros. Detenção de 6 meses a 1 ano ou multa. Então, pessoal, nós realizamos cadastros de empresas para realizar determinadas compras. E quando necessário, ocorrer a utilização das informações destes cadastros, ou que eu necessite das informações deste cadastro para saber se eu estou de fato devendo ou não, se as cobranças estão sendo devidas ou indevidas, o consumidor ele não pode ser negado. Ou seja, não pode ter a dificuldade de ter acesso a essas informações. Por exemplo, um consumidor está com o nome no Serasa, mas estão impedindo o acesso desse consumidor ao Serasa, ao SPC, para saber qual é o estabelecimento e qual é o valor que ele está devendo. Então, essas informações elas são devidas ao consumidor, para que ele tenha o que? Conhecimento, para que ele possa vir a sanar tais dívidas ou ver, adquirir, constatar que as cobranças são devidas ou indevidas, que o cadastro está vinculado ao de outra pessoa, enfim, são informações que é de direito do consumidor. Trata-se de um crime de mera conduta que só se consumará com a ação do agente, sendo, portanto, inadmissível a tentativa. O objetivo é proteger o direito à informação, garantindo constitucionalmente. Então, pessoal, só irá ocorrer a infração penal do artigo 62 se de fato o consumidor solicitar a informação e lhe for negado a atitude do agente. A infração penal descrita na norma acima não diz respeito à veracidade ou não das informações, mas apenas está adstrita à conduta de impedir ou dificultar o acesso por parte do consumidor. Dessa forma, o fornecedor não poderá cobrar pelas informações consultadas. No máximo, poderá solicitar um prazo para disponibilizar as informações ao consumidor. Ou seja, já que são informações pessoais, eu não poderei cobrar para informar ao meu consumidor o que é que eu tenho dele nos meus cadastros. Possui como sujeito passivo qualquer consumidor interessado nos dados existentes a seu respeito. Omissão na correção de dados incorretos. Deixar de corrigir imediatamente informações sobre consumidor, constante de cadastro, banco de dados, fichas ou registros que sabe ou deveria saber ser inexata. Bom, pessoal, geralmente isso aqui acontece quando realiza-se um determinado pagamento e esse pagamento não é dado baixa e ainda fica constando o nome do consumidor como devedor. Ou então, quando o CPF de outra pessoa está vinculado e essa outra pessoa está recebendo cobranças em seu nome e eu tento realizar essa correção e ocorre essa omissão do fornecedor, da empresa, por dificultar este meio, dizendo que eu tenho que procurar a outra pessoa para que as duas se encontrem no estabelecimento e ocorra determinada correção, sendo que eu já estou provando que estou recebendo cobranças indevidas no CPF de outra pessoa.
detenção de 1 a 6 meses ou multa. É direito do consumidor exigir que qualquer informação inverídica sobre seus dados cadastrais seja corrigida imediatamente pelo arquivista, que terá 5 dias para comunicar as alterações aos eventos destinatários. Então, eu solicito, a empresa pede um prazo, então esse prazo de correção são de 5 dias. As possíveis vítimas podem ser qualquer consumidor que esteja interessado na correção de informações inexatas a seu respeito. Omissão na entrega de termos de garantia. Para você ver, pessoal, que o CDC, na sua elaboração, pensou nos mínimos detalhes e nos mínimos acontecimentos, ou seja, utilizou-se de processos de reclamações de condutas repetitivas no mercado de consumo, no qual essas condutas foram se enquadrando na elaboração do nosso Código de Defesa do Consumidor e determinadas atitudes foram caracterizadas como infrações penais. Artigo 74. Deixar de entregar ao consumidor o termo de garantia adequadamente preenchido e com especificação clara de seu conteúdo. Pena, detenção de 1 a 6 meses ou multa. Pessoal, esse termo de garantia, ele vem anexo com o produto que se compra, porque nós temos a garantia de fábrica, que é aquela garantia que o consumidor não necessita da sua compra. Muitas vezes o fornecedor diz, aumente a garantia do seu produto por mais um ano pagando valor X. Então, se eu optar por essa compra, eu tenho que ter essa garantia por escrito, com data de início, com data de fim, e quais são os termos de uso que eu poderia utilizar, qual é a extensão dessa garantia. O objetivo de evitar constrangimentos futuros ao consumidor é que o fornecedor imediatamente ocorra a declaração unilateral de vontade, sela o compromisso de reparar ou trocar o produto que apresente vício, assegurando assim o patrimônio do consumidor, que não deverá arcar com as despesas causadas unicamente pelo fornecedor. Então, se eu tenho aí um produto que eu necessito utilizar da garantia, eu devo ter essa garantia por escrito para não realizar constrangimentos ao fornecedor, porque muitas vezes dizem que tem garantia, não dá nenhum papel informativo ao consumidor, e o consumidor, quando vai utilizar-se dessa garantia, diz que a garantia já foi perdida, porque eu não tenho um anexo, então como provar que eu comprei ou que eu ainda estou no prazo desta devida garantia. O oferecimento da garantia contratual é uma faculdade do fornecedor, conforme dispositivo do artigo 50. É certo que o consumidor já possui a garantia legal, sendo a garantia contratual de natureza complementar, e essa é optativa, não obrigatória para a aquisição do consumidor. Assim, como o fornecedor opte por oferecer a garantia contratual, terá de fazê-la por escrito mediante a entrega de termo escrito. Bom, pessoal, nós encerramos aqui o nosso conteúdo sobre infrações penais. Espero que vocês tenham entendido, artigo por artigo, a questão dos direitos difusos e direitos coletivos, dos processos judiciais que podem ser individuais ou coletivos, e também sobre os consumidores determináveis ou indetermináveis. Qualquer dúvida pode entrar em contato. Bons estudos!